Boa noite, Rodrigo, nosso correspondente lá de Portugal. Rodrigo José, o que você nos traz aí, essas atualizações sobre o conflito entre Rússia e Ucrânia? É isso? Ó o Rio Douro, imagem bonita, hein? Ser correspondente é bom demais, né? Uma hora tá no Vaticano, uma hora tá em Roma, uma hora tá em Porto. Oh, beleza, hein? Boa noite, Rodrigo, querido. Boa tarde para vocês aí, Ernesto. Boa noite para nós aqui. É isso, Ernesto. Eu vou trazer para vocês hoje atualizações aqui do conflito Ucrânia e Rússia, das negociações que tentaram acontecer em Istambul, hoje na Turquia. É o seguinte: a Ucrânia deflagrou uma das maiores operações contra a Rússia. A Rússia teve uma perca aí de aproximadamente 43 aeronaves, entre elas jatos, aviões bombardeiros. Foi um verdadeiro cavalo de Troia, uma operação que foi planejada ao longo de 18 meses. A Ucrânia implantou dentro do território russo caminhões com drones, com explosivos, e esse acabou em culminar um dos maiores ataques ao território russo durante o período de guerra que já leva mais de 3 anos. E, Ernesto, enquanto isso, o presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, estava na Lituânia, na, na ciméria que estava acontecendo ali com os agentes da NATO, da Oriental da NATO, ou seja, da OTAN, perdão, os o flanco oriental da OTAN estava reunido na Lituânia e Zelensky esteve lá para poder, mais uma vez, tentar apoio da União Europeia, tentar apoio bélico, tentar apoio financeiro para poder se manter vivo, se manter na guerra ainda. E, ao mesmo tempo que isso acontecia, paralelo a isso, acontecia em Istambul, na Turquia, uma negociação entre os diplomatas russos e os diplomatas ucranianos. Ernesto, vale ressaltar aqui que nas imagens a gente vai conseguir ter a real dimensão dessa reunião que ocorreu lá em Istambul, que é o seguinte: tá, de um lado os diplomatas russos e do outro lado os diplomatas ucranianos, para falar sobre a possibilidade de um acordo de paz, a possibilidade de um entendimento entre os países para o fim da guerra. Mas é importante reparar que as posições e a maneira como cada um dos países se coloca numa reunião tão importante como essa mostra qual é a real intenção de cada um dos lados. Do lado da Rússia, você vê que tem ali os diplomatas, os embaixadores, a equipe da diplomacia russa vestida conforme manda o protocolo. E já do lado ucraniano, estavam todos vestidos com roupas militares, com roupas que remetem ao militar. Então, assim, já demonstra ali quem tem real interesse em negociar, quem tem real interesse em um acordo de paz. Que no final desta reunião, que durou apenas uma hora hoje em Istambul, só teve a decisão de acontecer uma troca de prisioneiros entre os dois países. Então, para já, a paz ainda não é o objetivo dos dois países. A Rússia ainda tenta insistir em que a Ucrânia aceite alguns acordos, porém a Ucrânia ainda insiste em estar aliada com o que a OTAN vem trazendo para esta guerra, que é tentar assumir o protagonismo das negociações, o protagonismo do fornecimento de material bélico para a Ucrânia. Então, isso também, paralelo a esses dois acontecimentos, estava hoje nos Estados Unidos Friedrich Merz, que é o chanceler alemão, que é o principal país da OTAN, é a Alemanha. Então, ele estava lá nos Estados Unidos tentando conversar com Donald Trump, tentando não, se encontrou com Donald Trump para poder ver uma possibilidade da Europa estar novamente assumindo esse protagonismo de negociação, esse protagonismo no fornecimento bélico para a Ucrânia. Porque, basicamente, o que a Europa tem de interesse é fortalecer o mercado bélico, é poder fazer girar a roda da economia bélica, até porque a, o estoque bélico da Europa não é suficiente para uma guerra, não é suficiente para qualquer enfrentamento. Então, o que vale é eles tentarem fazer isso que estão fazendo nesse momento, e nada de paz até aqui, né, Ernesto?
É, rapaz, enquanto isso a gente vai assistindo essa, as atrocidades da guerra. Rodrigo José, muitíssimo pela sua completa participação aqui. Eu gosto assim, viu? Você já vem, já dá o recado todo de uma vez, economiza tempo e paciência do telespectador. Muito bem. Tem mais tem mais coisa aqui, Ernesto. Eu não sei como a gente está com o tempo aí, mas se der, ainda posso passar mais algumas coisinhas aqui. O que que você tem? Que nós estamos com o tempo estouradíssimo. Amanhã você está aqui de novo, né, Pronto. Rodrigo? Amanhã, Claro, opa, estamos aqui amanhã... todo dia. Muito bem, muito bem. Então, mas manda, manda Tem aqui rapidinho. só. Se você conseguir dar uma É mesmo muito. sintetizada, manda aí. É rápido, é rápido. Aconteceu hoje uma erupção do vulcão aqui na Itália, um dos maiores vulcões da Europa, que deixou parcialmente o espaço aéreo prejudicado. Esse que é o maior vulcão em trabalho eruptivo da Eurásia, ou seja, das placas tectônicas que envolvem a Europa e a Ásia, e isso ocasionou hoje na evacuação de muitas pessoas que lá visitavam. Este tem 2.900 metros de altitude. Ele é um verdadeiro laboratório vivo, segundo o que os geólogos falam, por conta da sua constante atividade. Ele vive em atividade. E vale lembrar, Ernesto, que se esse vulcão decidir realmente entrar em erupção de forma muito catastrófica, isso pode ocasionar num apagão global por conta da eletromagnética que ele é capaz de gerar, e fazendo apagões e telecomunicações, satélites e muito mais. Mas o governo alertou que já estava sendo monitorado e está tudo bem e nenhuma vítima foi contabilizada, mas o governo continua monitorando e foi uma erupção significativa. Muito bem, momento de apreensão aí. Você sabe que eu já tive visitando alguns vulcões aí, rapaz. Quando você está no entorno ali, você fala, rapaz, coisa perigosa isso daqui. Não se brinca com a natureza, não. Rodrigo José, muito boa noite para você. Beijo na Catarina, no Theo, em todo mundo aí. Amanhã a gente se vê aqui. Muitíssimo obrigado pela tua participação, sempre precisa e necessária, querido. Boa noite, obrigado, boa tarde a vocês aí.